Shalom, Flor, tudo bem? Flor do Jardim do Senhor. Vamos lá, olha, a gente vai continuar aqui no nosso livro de Neemias, no versículo 3 do capítulo 2, tá? Eu quero trazer aqui para você, a gente já tá há um tempinho falando sobre Neemias, não é de hoje, e para que a gente possa entender uma mudança de estação na nossa vida, a gente precisa mergulhar um pouquinho sobre esse livro, tá bom? Tem trazido para nós uma água limpa, tá? Então vamos lá. E diz assim: e respondi. Isso daqui é Neemias falando pro rei, tá? E respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? Olha, aqui Neemias, ele criou coragem. Ele estava com medo, mas ele criou coragem. E o fato de criar coragem não quer dizer que você é o fortão. Não! Ele chegou e ele falou: olha, rei, ele reconheceu ali, né, a majestade do rei, claro, porque ele estava falando com o rei, ele precisava reconhecer. E ele fala: olha, que o rei viva para sempre, mas assim, eu tô triste, sinceramente, porque, poxa, acabaram com a minha cidade. E eu não culpo o Senhor por isso. A única coisa que eu fico triste é porque os meus antepassados, a cidade está em ruínas. Botaram fogo, destruíram os muros, acabaram com a minha cidade. Sabe, o Neemias, ele chega no rei com uma sinceridade no coração. Eles tinham essa afinidade. Só que o Neemias, ele entende. Quando a gente está em mudança de estação, nós precisamos ser sinceros. É muito difícil quando você está de frente para a situação, você ainda tem que se expor dessa forma. Mas Neemias não se expõe dessa forma com o povo dele. Neemias se expõe dessa forma com o rei. Por quê? Porque é o rei quem vai dar a abertura para ele ir até a cidade dele. É o rei que vai dar a carta. É o rei que vai dar tudo que ele precisa para ele poder ir ao local e fazer o acontecer de Deus naquele local. Então Neemias, ele procura a pessoa certa, mesmo ele sabendo que o rei poderia dizer não, mas ele confiava na oração que ele fez com Deus, só que ele sentiu medo, mas diante do medo, ele não permitiu que isso viesse como uma prisão para ele. Ele não se permitiu levar dessa forma, pelo contrário, Neemias, ele expôs a sua fraqueza ali, ele entende que o rei ali era o que dominava tudo. Então ele fala que o rei viva para sempre. Ou seja, olha, rei, eu reconheço sua majestade. Eu reconheço que você é a pessoa ideal que pode me auxiliar no dia de hoje. Às vezes a gente chega nas pessoas erradas para falar o que Deus quer para nós. Entenda que Neemias, ele se apresenta com medo, mas ele se apresenta para a pessoa certa, que tem o que ele precisa para ele fazer a estratégia acontecer. Só que ele não vai para qualquer pessoa, ele vai para a pessoa ideal. Então, quando você tiver com alguma situação acontecendo, não chegue em qualquer pessoa, não vá para qualquer pessoa. Chegue para Deus, ore a Deus primeiro, para que Deus possa te enviar a pessoa certa. E essa pessoa, ela possa te dar o aval, ela possa ter a caneta na mão, ela possa te auxiliar naquele momento de forma certa. Porque o que acontece é que as pessoas estão invertendo papéis. Eu vou falar uma coisa aqui na vida cotidiana do crente. As pessoas chegam nos pastores e falam assim: olha, pastor, aconteceu isso, isso e isso, e o pastor dá a opinião. A pessoa faz e dá errado. Aí ele fala: a culpa foi do pastor. Isso daí é uma grande incoerência. Cada um é responsável por si. Eu não tô aqui para defender pastor, não. Eu tô aqui para poder te abrir os olhos. Nem sempre o que a gente ouve é o que a gente deve fazer. Se Deus colocou a estratégia dentro de você,
Então faz. Mas eu tô com dúvida, eu tenho que perguntar para o meu pastor. Tá, mas nem sempre. Quando você precisa de um auxílio, algo do tipo, que você ora a Deus e Deus te responde, você precisa confiar em Deus. E um exemplo, pessoa que tá doente. Ela vai procurar o padeiro? Não, ela vai procurar o hospital. Sabe, o médico, a enfermeira, ela vai procurar alguém da área da saúde para poder ajudar ela naquele momento. Com Neemias é assim também, ele vai de prontidão ao rei porque ele precisa fazer acontecer. Acontece que muitas pessoas hoje em dia estão usando pastores ou sei lá, um mentor, um psicólogo, não sei, para poder contar as suas histórias, né? E aí diante daquilo pegar exemplos ou de repente o pastor opinou ou o psicólogo opinou alguma coisa e você vai lá e faz e depois se arrepende. Mas realmente era aquilo que era para você fazer? Se você já tem toda a estratégia, se você já tem tudo que você tem que ser, tudo que você precisa fazer, você já tem ali, você realmente precisa de um aval de alguém? Olha, procura as pessoas certas. Quando a gente está passando por alguma situação muito complicada, a gente precisa entender que nós temos a capacidade de pensar. Então, não podemos, de forma alguma, sair falando da estratégia que Deus nos dá e sair falando para qualquer pessoa. Não estamos mais na época de tomar leitinho na mamadeira. Precisamos entender o tempo certo e a hora certa para quê? Para fazer a vontade de Deus. E se a vontade de Deus para você é mudar o seu ministério, então que seja feito. Mas o pastor não deixou, tá? Mas Deus deu uma ordem, peça mais uma vez a Deus para que venha falar com você, para que venha falar com o pastor. Se continuar, é porque talvez o seu tempo ali acabou. É bem simples. A gente precisa entender que existem estações e momentos, sabe? É necessário estarmos com os olhos e os ouvidos voltados para o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não parou de falar. E a gente não precisa ficar como naquele tempo. O povo, precisava ir até o sacerdote, ficar queimando um monte de animal e ficar pedindo orientação, porque Deus só falava através deles. Não, o Espírito Santo habita em nós. E se o Espírito Santo habita em nós, nós temos capacidade de conversar com ele e pedir orientação para que ele venha conversar com a gente. Mas eu não ouço a voz do Espírito Santo. Então você precisa ter afinidade com o Espírito Santo. E isso é oração. Isso é se entregar. Isso é ler a palavra. Mas eu sinto sono. Poxa, mas aí você precisa fazer alguma coisa. Eu não consigo ficar lendo, tá? Mas tem áudio. Eu não consigo ficar ouvindo muito tempo. Me dá nervoso, não sei. Não consigo ouvir. Tá? Mas tem vídeos, tem diversas formas que você pode acompanhar a Bíblia. Hoje em dia tá muito fácil. E quando a gente lê a palavra, a gente consegue entender a fundo o que Deus realmente quer com a gente. Então, que Deus possa trazer para você variedade de entendimento, discernimento, sabedoria para o tempo de hoje que você está, a estação que você está, para que você possa ir para o local certo. Você tem toda a orientação de Deus para você fazer, você já tem a estratégia, você já sabe como fazer. Então, por que tá quebrando a cara pedindo orientação para os outros? Então, assim, precisa, nesse momento, se achegar a pessoa certa. Neemias, ele não vai para o povo dele. Neemias, ele vai para o rei, com medo. Ele vai para o rei, encará-lo, triste, chateado, mas ele expõe com sinceridade. E logo o rei ajuda ele. É o tempo da gente ser ajudada por pessoas certas, na hora certa, e sem pedir intermediação para pessoas erradas, tá? Não queira pedir autorização no momento em que Deus manda você fazer alguma coisa. O que você precisa fazer é ir ao encontro da pessoa certa para te levar para o lugar novo. Amém? Bom, que você possa entender essa palavra. Talvez foi um pouco pesada,
mas é necessário nesse momento para que você possa parar de ficar com medo de tanto ficar indo para pessoas erradas e ficar ouvindo aquilo que não é para ser ouvido. Poupe os seus ouvidos, poupe a sua mente de ideias dos outros e faça aquilo que Deus tem para você. Mais adiante, você vai ver mais um pouquinho do que Deus quer para você. Amém? Fica com Deus e shalom.